Nas páginas de Atos dos Apóstolos, a Igreja de Jerusalém ela floresce como um testemunho vibrante no poder transformador do Evangelho. Hoje iremos explorar sobre o amor e a unidade que moldaram essa comunidade pioneira, desde o Pentecostes até os desafios que testaram a sua fé. O amor fraternal, a oração incessante e a ousadia missionária tornaram as marcas distintas desta igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão uns com os outros. Irmãos, que essa jornada lá venha nos... Deixa IBD morrer. Oh não, 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 é o pão que alimenta, é a firme instrução. Não deixa IBD morrer, levante a sua mão. Meus amados irmãos, tudo na paz, tudo na bênção, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, irmãos. Irmãos, hoje, mais uma vez, como de costume, mais uma aula profunda, uma aula teológica e pedagógica que vai te ajudar, professor, também você, aluno, a ter um conhecimento mais profundo na lição do trimestre, tá? Irmãos, o trimestre é este aqui, tá? O trimestre é esse aqui, da classe de adultos aqui, ó. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E hoje, irmãos, a lição 5, ela tem por tema uma igreja cheia de amor. Irmãos, estamos aí, né, já na lição 5 do trimestre, irmãos, o tempo está voando muito rápido. Já foi a lição 1, que tem por tema a igreja que nasceu no Pentecostes. Já passou a lição 2, né, que teve por tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Passou a 3 também, que teve por tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E também a 4 passou, né, que foi uma igreja cheia do Espírito Santo. E hoje, irmão, a lição 5 tem por tema uma igreja cheia de amor, irmãos. E a lição 5, ela tem por seguinte texto áureo, que diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Atos capítulo 4, versículo 32. Meus irmãos, a lição de professor, também de aluno, ela possui aqui embaixo na leitura diária semanal, de segunda a sábado. É importante você parar na semana para ler isso aqui. Por quê, irmãos? Porque a lição inteira, ela está com base nisso aqui, tá? Na leitura diária de segunda a sábado. Aqui, meus irmãos, tem textos para nós que vão fazer nós entendermos melhor o assunto. Irmãos, não vale a pena ler só a revista e não ler os textos que tem lá aqui bíblicos, tá? Olha só, Escola Bíblica Dominical, irmãos. Para poder aprender alguma coisa, nós temos que também ler o texto bíblico da lição, tá? Textuário, a leitura diária de segunda a sábado, a leitura bíblica em classe no domingo. Então é importante durante a semana você parar um pouquinho para ler isso aqui. Por quê? Olha só, segunda-feira, o amor como mandamento divino, em João 13. Terça-feira, o amor de Deus derramado nos corações, em Romanos 5. Quarta-feira, o amor como um dever cristão da fraternidade, em 1 Tessalonicenses 4. Quinta-feira, amando o próximo como a nós mesmos, né, em Mateus 22. Sexta-feira, amando de coração, né? 1 João 3. E sábado, o amor cobre a multidão de pecados, 1 Pedro, capítulo 4. Olha só, tudo fala de amor. Por quê? A lição 5 é uma igreja cheia de amor. Vamos lá, irmãos, fala assim a nossa verdade prática comentada. Fala assim, ó: o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor não existe relacionamento cristão saudável. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local, irmãos. Mas o que é o amor? Vamos dizer aqui, ó. O amor no grego, né, a palavra ágape, descreve o amor divino, imutável e altruísta. Esse amor não depende de circunstâncias ou sentimentos momentâneos, mas é o fruto da natureza de Deus. E amor no hebraico é ahavar. No presente do Testamento, carrega a ideia de dar de si mesmo. É um amor que se expressa em ações concretas e na fidelidade ao próximo.
Então, irmãos, aqui, ó, o termo grego sindesmos, usado em Colossenses 3,14, vai significar literalmente, né, um ligamento, uma faixa que une, ou seja, aqui o amor é o cimento que mantém unida a comunidade da fé, impedindo divisões e fortalecendo a comunhão entre os irmãos. Fala assim o texto, ó, em Colossenses capítulo 3, fala assim, versículo 14, ó. Acima de tudo isto, porém, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, irmãos. Então, este amor aqui no grego, né, ele tem o sentido de sindesmos, que é o quê? Que é ligamento, que é uma faixa que une, é um cimento, né, por exemplo, o cimento que mantém unida a comunidade da fé, pedindo as divisões e fortalecendo a comunhão entre os irmãos. A lição de adulto, irmãos, tem assim por seguinte palavra-chave. Qual será ela? A palavra-chave é amor, irmãos, tá? Então, né, uma igreja cheia de amor. Mas o que é este amor, pastor? Vamos lá. O amor aqui, né? Vamos ver aqui, ó. O amor, de novo, no hebraico, né? Ahavar. E no grego, ágape. Vamos lá. No hebraico, ele tem um sentido de afeição profunda, um compromisso leal e ação concreta em favor do outro. E no grego, né, o ágape, ele descreve o amor sacrificial, um amor incondicional, aquele que se doa mesmo sem receber nada em troca. Aqui, irmãos, o amor, no contexto bíblico, ele é a expressão suprema do caráter de Deus. A declaração Deus e amor, em 1 João 4,8, não apenas define o que ele faz, mas quem ele é. O amor teológico não é apenas um sentimento, mas uma atitude de entrega. Esse conceito é visível no sacrifício de Cristo, que entregou a si mesmo pela a humanidade, irmãos. A lição 5, irmãos, possui aqui também 3 tópicos que são quais? O tópico 1 tem por tema o amor manifestado na comunhão cristã. Ele tem 3 partes que são qual? O crescimento da igreja na parte A, os desafios do crescimento na parte B e a vida interior na parte C. Falar assim no tópico 2, o amor como manifestação da graça. Ele tem 2 partes que são qual? Na parte A ele fala a graça como manifestação do Espírito e na parte B a graça como favor imerecido. E falar assim 3, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Ele fala assim na parte A, busca pela equidade, na parte B, propriedade, compartilhamento, e na parte C, um exemplo da voluntariedade. Vamos lá, irmãos, revista em mãos, tá? É importante acompanhar a aula de hoje com a lição em mãos, irmãos. Lembrando que todo o material nosso aqui, né, que está aqui na tela sua, material nosso pedagógico, irmãos, ele está para você aqui embaixo, aqui, ó, tá? Disponível no link, acesse o link. A plataforma da EBD Online, meus irmãos, não é uma coisa muito cara, é um material com valor simbólico, irmãos, tá? Vale a pena investir. É mais barato do que um hambúrguer, tá ok? Então, o material toda semana se renova, ele acompanha a lição, né, de maneira periódica. Temos lá banners visuais, temos lá PDFs com comentário da lição completa, a lição com raio-x, referência, cruzadas. Irmãos, tem muita coisa lá, tá? Um valor muito simbólico. Então, a aula de hoje, o meu comentário aqui, né, que eu vou falar aqui hoje na aula, é com base nesse material nosso. Então, é material top demais, irmãos. Vamos lá. Lição em mãos, introdução, diz assim. Nesta lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e a buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus, irmãos. Olha só, irmão, de acordo com o banner aqui, eu botei assim aqui a introdução. Como o amor de Deus se manifesta em uma igreja genuinamente cristã? De que maneira o amor de Deus se manifesta entre os crentes de verdade? Primeira coisa, né? Ele manifesta na unidade e cuidado mútuo. Uma igreja verdadeira é marcada pelo amor fraternal. Nela não há espaço para divisões, para egoísmos, né? Pois cada membro cuida do outro como parte de um só corpo. Segundo,
O amor de Deus se manifesta no acolhimento e compaixão. O amor divino se expressa quando a igreja abraça os feridos e rejeitados, assim como Cristo fez. Uma igreja genuinamente não apenas fala de amor, mas o demonstra em ações práticas, amparando necessitados. E terceiro, o amor de Deus manifesta na igreja com a ousadia na pregação da verdade. O amor de Deus não é conveniente com o erro, ele confronta com graça. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia desse amor, ela prega a verdade do Evangelho com coragem, não para condenar, mas para libertar. O tópico 1, irmãos, tem por tema o amor manifestado na comunhão cristã. E fala assim a parte A, o crescimento da igreja cristã, a parte B, os desafios do crescimento e a parte C, a vida interior. Lição, irmãos, vamos para o tópico 1, fala assim a parte A, o crescimento da igreja cristã, né? Uma igreja que cresceu com amor manifestado, irmãos. Uma igreja que não tem amor não cresce, tá? Ela estagna, ela incha, ela não vai crescer. Vamos ver aqui, ó. Nesse ponto da sua narrativa, Lucas se refere à igreja como uma multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena também enfrenta os seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação à pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Vamos lá, irmãos, de acordo com o nosso banner aqui do tópico 1, parte A, fala assim, ó. Os problemas e desafios que devem ser tratados na raiz, né? Esses problemas impedem o crescimento da igreja. Olha só, fala assim a parte A, né? Ela diz o que a parte A? Ela diz que o crescimento da igreja cristã. Mas para poder crescer a igreja, ela tem que tratar algumas coisas na raiz, tá? Algumas questões. Primeira coisa aqui, ó, a falta de ensino sólido e discipulado. Quando a igreja troca a pregação bíblica por discursos motivacionais, o povo cresce sem raiz. Olha só, uma fé sem fundamento é frágil e qualquer vento de doutrina derruba esta igreja, irmãos, tá? Segundo problema, para arrancar da raiz, arrancar na base, orgulho e vaidade no ministério. Irmãos, isso aqui é muito comum, tá? Muito comum. Ministério, a vaidade ministerial de muitos líderes tem atrapalhado o crescimento da igreja. Aqui, ó, a liderança deixa de servir e passa a controlar, criando um clima tóxico, sem humildade e arrependimento. Isso sufoca qualquer obra de Deus. Ou seja, quando a liderança, com sua vaidade ministerial, ela sufoca, ela não quer mais servir, mas quer controlar os membros, isso mata qualquer obra. Por quê? Porque é o mal na raiz, tem que arrancar pela raiz, tá? Terceiro problema, a perda do amor e da comunhão. Quando fofocas, divisões e disputas internas dominam, a presença de Deus se apaga. O próprio Cristo advertiu que a falta de amor é sinal de morte espiritual, meu irmão. Irmão, isso aqui é muito sério, tá? Sério demais. Olha aqui o quarto problema para arrancar pela raiz, ó. Corrupção espiritual e tolerância ao pecado. Uma igreja que deixa de confrontar o erro, ela perde a sua autoridade espiritual e se torna irrelevante. Se a igreja não arrancar esses 4 males aqui pela raiz, ela não vai conseguir crescer. Quais são os males? A falta de ensino bíblico e discipulado, o orgulho e vaidade ministerial, a perca do amor e da comunhão e a corrupção espiritual e tolerância ao pecado. Cuidado, irmãos. Se está assim a tua igreja, arranque este mal pela raiz, pelo amor de Deus. Vamos lá, irmãos, não deixe de comentar aqui, tá bom? Aqui embaixo, falar de onde você está vendo a aula de hoje, de onde você é. É muito importante você comentar aqui embaixo também, irmãos, tá? Comentar, escrever no canal, compartilhar esta aula e deixar aqui o seu joinha. Por quê, irmãos? Para que eu possa continuar com esse trabalho,
tá bom? Então, é um trabalho em parceria, tá? Vamos juntos ver a obra de Deus crescendo cada vez mais e mais. Vamos lá. Falar assim o tópico 1, falar assim a parte 2, os desafios do crescimento. Irmãos, todo crescimento tem desafio, tá, irmãos? Não pense, quer ver a obra crescer, mas não tem desafio, não vai crescer. Para poder crescer, tem que ter um desafio na frente. Vamos ver aqui, ó. Assim, vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava. E com isso, os desafios também eram maiores. Quanto mais crescia, né, mais tinha desafios. Como essa igreja, que até há pouco tempo não passava de um pequeno número, se comportaria com um novo formato adquirido? Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Somente o amor poderia manter o elo fraterno entre os crentes, irmão. Somente o amor para manter a unidade entre a igreja em meio aos seus grandes desafios. Vamos lá, irmãos, de acordo com o nosso banho aqui, né? Os desafios do crescimento, né? Para poder a igreja crescer, tem que ter unidade. Tem que ter elo, né? Que fortalece o amor, tá, irmão? Diz assim, ó. O primeiro elo que fortalece o amor para termos um bom crescimento como igreja é o elo do perdão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3,13, tá? O primeiro elo para poder a igreja crescer, né, é o elo do perdão. Segundo elo, o elo do serviço mútuo. Sede servos uns dos outros pelo amor, irmãos. Gálatas 5,13. O terceiro elo, o elo da oração e intercessão. Orai uns pelos outros para que sarareis. Tiago 5,16. E o quarto elo, o elo da verdade e da sinceridade. Falando a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Onde o amor é sincero, os elos não enferrujam e a comunhão se torna uma ponte direta para o coração de Deus, irmão. Olha só, tá? Então, todo crescimento tem desafio. Mas para poder crescer, temos que ter alguns elos que vão dar força ao amor, que é o perdão, o serviço, a oração, a intercessão e a verdade e a sinceridade. Vamos lá, meu amado irmão, lição em mãos para a parte 3, falar assim no tópico 1. A vida interior. A expressão era um coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna, ou seja, né? Quando era um só coração, isso mostra uma igreja em essência, que tinha não a união externa aparente, mas a união verdadeira. Olha só, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente, né, irmão? Ou seja, para podermos nós vermos uma igreja crescer de verdade, irmãos, tá? O amor manifestado na comunhão cristã, ou seja, para vermos uma igreja crescendo, é através da nossa comunhão em primeiro lugar, irmãos. Podemos evangelizar, podemos ter bons pregadores, ter bons oradores, ter bons cantores, ter bons mestres, mas se não tivermos comunhão, a igreja não vai ter nenhum crescimento, irmão. Olha só, irmãos, os sinais de uma igreja com vida interior. Toda igreja que tem vida interior de verdade, ela expressa, ela mostra alguns sinais. Que são quais? Uma igreja que tem vida interior é como um organismo saudável. Ela pulsa a vida, ela cresce em amor e resiste às tempestades, tá, irmão? Olha só, primeiro sinal, amor fraternal visível. Vede como eles se amam. Em João 13, foi isso aqui, né? Uma igreja viva não tem espaço para ciúmes e divisões. Uma igreja viva não pode ter espaço para divisão e nem ciúmes. Segundo sinal, unidade de propósito e visão. Não há disputas por poder ou fama, mas um só coração voltado ao reino. Olha só. Terceiro sinal, a prática da comunhão verdadeira. A comunhão não se resume a eventos ou jantares, mas a partilha de vida, dos fardos e da fé. Uma igreja viva, chora e celebra juntos. E quarto sinal, perdão e reconciliação constantes. Não existe igreja viva sem perdão.
Conflitos surgem, mas são tratados com humildade, com reconciliação. Uma igreja viva não é medida pelo tamanho da sua multidão, mas pela profundidade da comunhão em Cristo Jesus. Irmãos, muito forte isso aqui, tá? Irmãos, todo esse material aqui nosso, visível, né, audiovisual, está aqui embaixo, ó, na plataforma da EBD Online, irmãos. Um valor simbólico, tá? Você escolhe pagar trimestral ou pagar mensal, tá? Mas é um valor simbólico com material, meus irmãos, por excelência, que vão te ajudar você, aluno e professor, a ter uma visão do assunto de maneira mais ampla, amor. Vale a pena. Vai lá, acesse lá, você vai gostar muito, tá? É coisa do céu. Ali, o tópico 1, meus irmãos, tem assim por sinopse: a união e o amor entre os cristãos, impulsionados pelo Espírito Santo, fortalecem a igreja e a sua missão, irmãos. Agora sim, o tópico 2. O amor como manifestação da graça. O tópico 2 tem essa parte a graça como manifestação do Espírito. E a parte B, a graça como um favor imerecido. Vamos lá, lição em mãos, e vamos lá mais uma vez. Fala-se a lição, meus irmãos, diz assim, o tópico 2. O amor como manifestação da graça, né? Irmãos, aqui o tópico 2 vai abordar sobre perdão de maneira mais clara. Perdoar. Vamos ver aqui, ó, parte A. A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito Santo é uma igreja onde o amor de Deus está presente. Olha só, Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder, né, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito Santo opera em um ambiente que ele é propício, isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão. Não pense você, que é onde desunião, aonde a contenda, aonde a fofoca, aonde divisões, lá vai ter agido Deus, que não vai ter, tá? O Espírito Santo, ele vai operar em um ambiente que ele é propício, ou seja, aonde a igreja está banhada no amor cristão. Olha só. Fala assim, irmãos, o Bane 1 diz assim, do tópico 2, fala assim, ó. A manifestação do Espírito Santo e o perdão. Uma igreja que não perdoa, ela fecha a porta para a atuação do Espírito Santo, irmãos. Por quê? O perdão. O perdão é o solo onde o Espírito Santo atua. O Espírito Santo é o Espírito da paz e da reconciliação. Sem perdão, o coração se endurece. E aonde a dureza, o Espírito Santo não habita plenamente. Olha só, uma coisa leva a outra, tá? O perdão liberta para a comunhão verdadeira. Sem perdão, não há unidade. E sem unidade, não há poder no Espírito Santo. Há uma relação entre ambos, entre o Espírito Santo e o perdão. Porque, ó, aonde o perdão é praticado, o Espírito Santo encontra espaço para agir com poder e derrama os seus dons. A falta de perdão entristece o espírito e apaga o fogo espiritual. Irmãos, então há uma ligação. Para poder que haja na igreja uma manifestação do Espírito Santo, tem que ter perdão entre os irmãos. Não pode ter rancor, não pode ter guerras, não pode ter contendas e nem intrigas. Tem que ter perdão. Fala assim, irmãos, a parte 2 do tópico 2. A graça como favor imerecido. Irmãos, o que é a graça, né? Vamos ver aqui. Há ainda outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto. Em todos lhes havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para com seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus, irmãos. Vamos lá, irmãos, falar assim o banho, as manifestações da graça. Uma igreja cheia de amor se torna um espelho vivo da graça de Deus. Ela não apenas fala sobre a graça, mas a traduz em atitudes que trocam corações e transformam vidas. Porque, olha só, quando a igreja tem a graça manifestada, ela acolhe sem julgar. A graça é evidenciada quando a igreja recebe pessoas quebradas, feridas e imperfeitas, sem apontar dedos, mas estendendo as mãos. Segundo, servindo de forma sacrificial. O amor genuíno leva a igreja a servir sem esperar nada em troca.
refletindo o caráter de Cristo, que lavou os pés dos discípulos. E terceiro, promovendo o perdão e a reconciliação. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E aqui no 4, vivendo generosidade. A graça transborda quando a igreja se doa em tempo, recursos e compaixão para cuidar dos necessitados. Está aí. A graça na igreja, ela vai se manifestar no acolhimento, no serviço, no perdão, na reconciliação e na generosidade. Falou assim, irmãos, o tópico 2, por seguinte sinopse, diz assim: a graça de Deus se revela no amor cristão, capacitando os crentes a viverem equilibradamente entre a comunhão e a prática dos dons espirituais. Fala assim o tópico 3, irmãos: a manifestação do amor na solidariedade cristã. Fala assim a parte A: a busca pela equidade. A parte B: propriedade e compartilhamento. E a parte C: um exemplo da voluntariedade. O tópico 3 fala assim, parte A: a busca pela equidade. Irmãos, o que é equidade? Vamos ver aqui. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua a equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém, não havia um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas e havia pobres também. Este geralmente em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Olha só. Fala assim, bom, irmãos, equidade não apenas igualdade. Diz assim, ó. Tá aqui, fala assim aqui, na ponto 1 aqui. Igualdade, né? Igualdade é tratar todos de forma idêntica, como se todos estivessem na mesma situação. A lei mosaica, em várias partes, dava as mesmas regras para todos, representando um padrão comum de justiça. Problema: a igualdade não considera que alguns têm maiores carências ou barreiras a vencer, ou seja, a igualdade, todos recebem o mesmo. Agora, a equidade ajusta o justo segundo a necessidade. É dar mais a quem mais precisa, para que todos tenham de dignidade. Em Jerusalém, a igreja distribuía a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Essência: não se trata de dar as mesmas quantidades a todos, mas de corrigir os desníveis para que ninguém viva na falta. Equidade: cada um recebe o que precisa. Ou seja, a igualdade entrega o mesmo para todos, mas a equidade entrega a justiça para cada um, né? É necessário ajustar na igreja este grande desequilíbrio. Lição, irmãos, diz assim, parte 2, tópico 3, propriedade e compartilhamento. Estudiosos observavam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade dos seus bens, mas disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo o que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém. E em vez de vender sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Irmãos, existia uma esfera de compartilhamento. Olha só aqui no banho aqui. Primeiro, ó, aqui na esfera, né? Primeiro, a generosidade voluntária. Os crentes não eram obrigados a repartir os seus bens, mas faziam isso movidos por amor e compaixão. Segundo, aqui na esfera, o senhorio de Cristo. O coração da igreja estava submisso ao senhorio de Cristo. Cristo era reconhecido como o dono de tudo, e os bens eram vistos apenas como instrumentos para servir ao reino de Deus. Aqui no terceiro, necessidades supridas. O foco não era acumular riquezas, mas suprir a necessidade de uns dos outros.
E aqui no quarto, bens disponibilizados. Os crentes mantinham a posse de seus bens, mas estavam dispostos a disponibilizá-los sempre que houvesse necessidade, colocando o bem coletivo acima do individual. Vamos lá, irmãos, para poder encerrar aqui o tópico 3, né, que tem por tema, aqui a parte 3, um exemplo da voluntariedade, irmãos. Lembrando que todo o material da aula de hoje, aqui o nosso comentário, aqui os nossos banners e muito mais coisas estão para você aqui embaixo disponíveis na plataforma da EBD Online, irmãos. Vale a pena lá se inscrever, tá? É um preço acessível e materiais de primeira qualidade. Coisa boa, irmãos. Coisa do céu. Vamos lá. Lição, irmãos, diz assim, ó. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e, por isso, ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes, irmãos. Ouça aqui, ó. Barnabé é citado em Atos 4 como exemplo de generosidade. Ele vendeu um campo e entregou o valor aos apóstolos, sem imposição, movido apenas pelo amor. Esse ato voluntário ilustra que o Espírito Santo inspirava ações de desprendimento. A palavra voluntário remete ao hebraico, né, de nadav, que significa dar livremente, por disposição de coração. Então Barnabé, ele não deu por obrigação, mas porque o seu coração estava alinhado com os propósitos do reino de Deus. Hoje, a igreja precisa recuperar essa mentalidade de serviço cristão. O amor verdadeiro, ele se expressa em atitudes concretas, e a generosidade é uma marca de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Olha só, irmãos, eu montei aqui o banner aqui, que tem duas faces, né? O amor cristão e o egoísmo cristão. Fala aqui na face aqui, egoísmo cristão, na parte aqui preta. Egoísmo cristão é quando alguém vive apenas para a sua própria fé, sem olhar para os que realmente precisam, olhar para o próximo. E o amor cristão é um amor ativo, que busca servir e doar sem esperar retorno. Egoísmo cristão é querer os benefícios de Cristo, mas sem repartir nada, nem tempo, nem recurso, nem cuidado. Amor cristão é voluntário, sem constrangimento, pois entende que tudo que temos vem de Deus. Egoísmo cristão. Esse tipo de cristão pensa, o que eu ganho com isso? Como se a igreja fosse um mercado espiritual. Amor cristão, ele age com compaixão, disposto a abrir a mão do próprio conforto para suprir as necessidades do próximo. Vamos falar assim o tópico 3 por seguinte sinopse. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade na comunidade. Conclusão, meus irmãos, diz assim a conclusão nesse momento. Fala assim, ó. Chegamos à conclusão de mais uma lição bíblica. Vimos como o amor de Deus derramado nos corações da primeira igreja mobilizou os crentes a socorrer os mais necessitados. Isso aconteceu de forma voluntária, quando cada um, de acordo com suas posses, se prontificava a dar o que lhe pertencia. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular de cristão. O verdadeiro amor se realiza por atendimento da necessidade do seu próximo. A igreja de Jerusalém nos ensina que o amor, quando vivido de forma plena, ele gera comunhão, ele gera graça e solidariedade. Ele é o elo que mantém a unidade e a saúde espiritual da comunidade cristã. O exemplo dos primeiros crentes continua falando até hoje, né? A igreja moderna, ela tem que viver não apenas de palavras, mas de ações, de amor e de serviço. Sem o amor, a igreja perde a sua identidade e se torna apenas uma instituição humana,
Porém, quando o amor é praticado, ele transforma vidas, muda relacionamentos e demonstra ao mundo a realidade do reino de Deus. Bem, meus irmãos, aqui encerrou a lição 5. E semana que vem, lição 6 por tema, uma igreja não conveniente com a mentira. Irmãos, o trimestre presente está nos confrontando lição após lição. Será que realmente nós estamos vivendo como tem que viver uma igreja? Então, lição 6 por tema, em breve, uma igreja não conveniente com a mentira, irmãos. Até às 6, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.